Olá a todos, sejam bem-vindos novamente. Nessa aula nós vamos preencher a nossa primeira ficha técnica e vamos começar pelo primeiro campo aqui, que é o nome do prato. No caso, o nosso prato fictício, o nosso exemplo aqui vai ser o hambúrguer especial da casa. Se você tiver visto a aula sobre navegação, a gente recomenda que você utilize sempre letra maiúscula para ficar mais rápido e que você utilize, se você quiser a navegação vertical, que é o caso aqui do nome do prato, você aperta Enter e você já desce para o campo abaixo. Mas na parte dos ingredientes, como você vai colocar o ingrediente, depois você tem que colocar a unidade, depois a quantidade líquida, após você preencher, você aperta Tab, porque aí a sua navegação fica horizontal. Retornando no campo classificação, nós vamos colocar a categoria a que pertence esse produto. No caso aqui, ele é um hambúrguer. O Excel ele vai sugerir um preenchimento automático de acordo com as informações que você já tiver colocado na sua planilha. Mas quando você não quiser fazer uso desse preenchimento, não for o caso, o Excel estiver errado na sua sugestão, é só você apertar Delete e depois apertar Enter. No campo Última Atualização, nós vamos colocar a data que você criou a ficha técnica de um determinado produto ou a data que você revisou pela última vez a essa ficha técnica. Então, no caso aqui, como exemplo, nós vamos colocar 20 de março de 2018. É muito importante esse campo porque ele te permite você verificar, é muito importante você colocar essa informação, porque conforme o tempo passar você vai ver faz quanto tempo que você não atualiza a sua ficha técnica e a importância de você atualizá-la. No campo quantidade e porção, você vai ter o resultado de porções com a soma desses ingredientes. Em outras palavras, com esses ingredientes, quanto que você vai ter de porção. Como é um hambúrguer, a gente está fazendo a ficha técnica de um hambúrguer, você vai ter ao final apenas a produção de um hambúrguer. Então a gente vai colocar aqui no exemplo 1. O peso da porção, o nosso hambúrguer vai pesar 400 gramas. É importante você lembrar que a unidade aqui está em quilos, então nesse caso aqui é 0,4 quilos que corresponde a 400 gramas. Sempre preste atenção quando for colocar essas informações, porque se você colocar alguma informação errada vai provocar distorções na sua planilha. No campo margem de lucro, nós vamos colocar a margem de lucro pretendida em percentual. No nosso caso aqui, a gente vai colocar 100% de margem de lucro, pretendido. Com essas informações adicionadas, mais essas informações aqui que já estão adicionadas, mas nós vamos preencher novamente para vocês entenderem certinho. A gente tem o custo total do nosso produto, o custo total por porção. Então, por exemplo, aqui, com esses ingredientes, se a gente tivesse a produção de 2 hambúrgueres, o custo por porção seria a metade e, consequentemente, o preço de venda pretendido, seria também a metade. Só para a gente retomar aqui o nosso exemplo, a quantidade de porção será 1. Vamos agora ao preenchimento da nossa ficha técnica, do nosso incrível hambúrguer especial da casa. E como primeiro ingrediente, nós vamos colocar tomate seco. A unidade será quilo. E aqui a gente cai no campo quantidade líquida, depois fator de correção e quantidade bruta. O que são esses 3 campos? Eles correspondem ao que você compra e ao que de fato você consegue utilizar. Por exemplo, eu comprei 1 kg de tomate seco. Quanto que eu tenho de perca para depois conseguir utilizar esse tomate seco? Alguns produtos eles têm perdas de osso, de gordura. Então, para esses casos, nós temos o fator de correção. No caso aqui, vamos retomar o nosso preenchimento, eu quero utilizar 20 gramas de tomate seco. Vamos consultar qual que é o fator de correção do tomate seco. Você pode encontrar vários fatores de correção, uma lista na internet, mas nós já colocamos aqui
uma lista com muitos ingredientes para você ter a consulta muito mais rápido. Outra dica, se você quiser descer até a última linha, de vez em quando você ficar descendo assim, toma um certo tempo, é só você apertar, segurar, né, Ctrl, e depois apertar para baixo. Quer retornar, segura Ctrl e aperta para cima. Mas uma outra dica ainda para ficar mais rápido, eu quero achar o tomate seco. Então a gente vai direto no tomate seco para não ir até a letra T, né, e começar a procurá-lo. Nós vamos segurar Shift e apertar F5. Vai abrir aqui um campo pesquisa. Nós vamos colocar aqui, ó, tomate seco e apertar localizar próximo. Ele já vai encontrar o tomate seco e o seu aproveitamento, o seu fator de correção. No caso aqui é 1. Nós vamos retornar ou clicando aqui ou apertando Ctrl para cima e clicando em fichas técnicas. Você vai colocar aqui, ó, por exemplo, fator de correção 1. E o que ele quer dizer? Você comprando 1 kg de tomate seco, você consegue utilizar 1 kg de tomate seco. Você comprando 20 gramas de tomate seco, você consegue utilizar 20 gramas de tomate seco. Você não tem perda. Custo unitário, vamos dizer que o custo por quilo do tomate seco custa R$30, vamos colocar aqui R$30. Isso nos indica que na nossa receita a gente vai ter um custo de tomate seco de 60 centavos. O nosso próximo ingrediente é o queijo Gouda. Então nós vamos vir aqui e colocar queijo Gouda. Vamos dizer que aqui, por exemplo, você aperte Enter em vez de Tab. O que vai acontecer? Você vai descer. Então você teria que apertar para o lado e apertar para cima para chegar onde você gostaria. Então aí você viu que teve duas tarefas adicionais. A gente vê quão importante é você navegar corretamente dentro da sua planilha, quanto de tempo você consegue economizar. Dando sequência, a unidade é quilo do queijo Gouda e a gente vai colocar 50 gramas de queijo Gouda. Mas vamos dizer que aqui você coloque 50 quilos querendo colocar 50 gramas. A gente vai colocar aqui, por exemplo, 50. O que vai acontecer? Fora você tomar um susto com a sua planilha, você vai perceber aqui uma diferença, né, uma distorção aqui na parte gráfica da nossa planilha. Os ingredientes aqui estão desproporcionais. Então você pode acompanhar, né, se atentar mais na inserção dos dados, olhando aqui também na parte dos custos e olhando na parte do gráfico. Vamos consultar o fator de correção do queijo Gouda. Lembrando que é Shift F5 para pesquisar diretamente. Vamos lá. Gouda, localizar próxima. Queijo Gouda, o fator de correção é 1. A gente fecha, retorna e coloca aqui, fator de correção 1, como está. Vamos corrigir aqui também, né? Evidente que será só 50 gramas. Então, o que quer dizer novamente? Eu compro 50 gramas de queijo Gouda e consigo utilizar 50 gramas de queijo Gouda. Vamos dizer que o quilo do queijo Gouda está R$40. Então, nós vamos ter R$2 de custo de queijo Gouda no nosso hambúrguer. Próximo ingrediente. Quero um hambúrguer com picanha. Vamos colocar aqui hambúrguer. O certo seria colocar aqui também já, né, a carne do seu hambúrguer, a unidade quilo, quantidade serão 200 gramas de hambúrguer de picanha. Vamos verificar o fator de correção da picanha. Você clica aqui nessa parte, Shift F5, picanha, localizar próximo. A gente vai encontrar um fator de correção de 1,27 para a picanha. Quer dizer que você tem uma perda de um pouquinho mais de 20% quando compra a sua picanha. Então a gente fecha, retorna e coloca aqui 1,27. Você vai ver que para você utilizar 200 gramas de picanha, você terá que comprar 254 gramas de picanha. Então vamos dizer aqui que o custo por quilo da picanha está R$40. Você tem um gasto com picanha dentro do seu hambúrguer de R$10,50.
16 centavos. E assim sucessivamente você pode ir colocando os ingredientes da sua ficha técnica. Então, por exemplo, a gente vai colocar pão, quilo, a quantidade líquida, sempre faz a consulta aqui no fator de correção. Ele vai dar a quantidade bruta que você precisa comprar. Você coloca essa coluna aqui, você não altera, nunca altere, porque o fator de correção com a quantidade líquida já vai dar o que você precisa de quantidade bruta. Assim como você vai colocar só o preço aqui do quilo do alimento, né, do ingrediente que você está pagando, e a planilha já vai te dar o custo total que ele representa dentro do seu hambúrguer. Então, você colocou todos os ingredientes aqui corretamente, se atentando sempre aí com a parte da quantidade, você vai ter o custo total do seu produto aqui e você vai ter o preço de venda aí sugerido aqui de acordo com a sua margem de lucro pretendida. Na próxima aula, a gente vai ensinar para vocês a diferença entre a ficha técnica operacional e a ficha técnica gerencial. Esperamos que vocês tenham gostado da aula. Até logo!